sou a Roberta Canuto, assessora de casamentos há 6 anos e proprietária do grupo Casa de Dois. E nessa minissérie gratuita, Revolução do Cerimonialista de Casamento, eu vou te mostrar como é possível você atender seus noivos com agilidade, manter o nível de excelência na parte operacional elevado e ainda conseguir fazer o marketing e as estratégias da sua empresa. Eu sei que o cenário de hoje, onde nós estamos, esse é o sonho de qualquer organizador de casamento. Sim, porque nós, assessores, precisamos ter uma visão macro de tudo sempre, antever problemas sempre, mas além disso, somos empreendedores e precisamos tocar o nosso business. Eu faço isso tudo através de um método simples que eu criei e tem dado certo não só para mim, como para outros cerimonialistas que tiveram acesso aos meus cursos e realmente colocaram em prática o que aprenderam. Eu vou te mostrar como já ajudei pessoas a se reerguerem dentro do seu mercado, a darem a volta por cima, a se tornarem referências, a trazerem o seu lado criativo novamente através dos meus métodos, planilhas e disciplina. Independente do tempo de experiência de mercado, 20, 10, 5 anos, são pessoas e empresas que entenderam e colocaram em prática o que era preciso para se destacar, ter mais clientes, ganhar mais dinheiro e viver a sua vida. Se você é um ou uma cerimonialista que ainda não se encontrou ou que tenha se perdido após tantos anos fazendo a mesma coisa, que acha que nada mais funciona para você, que acha que seu público quer exatamente o que você dá, mas não entende o porquê que não tem sucesso, que acredita que o sucesso está quando você faz casamentos luxuosos, que acha que não teve sorte, acha que a grama do vizinho está sempre mais verde, que odeia quem faz assessoria do dia ou espaços de casamentos que oferecem a produtora do dia e diz que pode substituir a contratação de um cerimonialista. Se você não cobra o EV ou cobra e quer parar de cobrar porque sabe que não é justo com você e com seus clientes, tudo bem. Tudo bem você pensar tudo isso, porque é o que a maioria pensa. E eu já cheguei a levantar alguns pensamentos como esses algum dia. Eu realmente sou como você, então eu sei o quanto antes você virar a chavinha, antes você vai chegar onde você quer chegar. Pode parecer loucura, né? Você pode estar aí pensando, existe um método, se aplicado eu vou conseguir ter sucesso, me destacar na minha região e ainda ficar com a minha família? Que maluquice é essa, Roberta? Mas eu vou te falar que não é coisa de internet, não é fórmula mágica, mas é algo real que eu mesma, se não tivesse vivido, implementado e já ajudado outras pessoas, também não acreditaria. A ideia é que essa jornada agregue ferramentas para que você possa desenvolver novas estratégias que resultará em mais festas, tickets mais altos e destaque na sua região. O método FOC que eu criei me faz sentir segura, feliz, deixa minhas noivas mais tranquilas, minha equipe mais satisfeita, de forma que consigo gerenciar todas as atividades com muito mais facilidade. Roberta, mas você é doida de mostrar tudo isso que você faz? Se é tão bom, não deveria guardar isso para você? Gente, é simples. Poder dividir o meu método com você, no meu ponto de vista, tem 2 grandes benefícios. E sim, esses benefícios são meus também. Primeiro, porque é bom para mim. Me faz ir mais longe, me faz me esforçar mais, me faz me sentir uma pessoa muito útil para todos que ainda sofrem com tudo que eu já sofri. Eu encontrei uma maneira de mudar a situação que aquelas pessoas sempre falam e dizem por aí. Só clientes mais simples me procuram. Eu não tenho padrinhos dentro do mercado de luxo para eu sou bem-sucedido fazendo o meu tipo de casamento. Segundo, porque eu amo casamentos, me descobri nesse mundo, mas ao mesmo tempo descobri que precisamos elevar o nível da categoria e dar oportunidade para os organizadores de casamento mudarem suas vidas e seus objetivos. Eu nunca fui boa para falar em público, acredite ou não, pode não parecer, mas é verdade. Na empresa que eu trabalhava antes, eu sofria demais quando precisava apresentar algum projeto. Eu ficava nervosa, insegura, eu tinha medo, muito medo. Mas depois que eu vi que eu podia mudar vidas construindo novos profissionais, eu não consegui mais parar. E essa é a grande verdade. Fazer isso é o que mais me faz querer acordar, olhar para o meu Instagram, fazer meus casamentos, me reinventar. Agora virou minha missão de vida e o que eu quero é compartilhar.
Porque se deu certo para mim, para Ellen, para Brenda e muitos outros, vai dar certo para você também. Eu tenho certeza disso. Meu sonho é fazer com que os cerimonialistas de casamento tenham mais oportunidade e enxerguem a empresa como um grande negócio, não mais como apenas o quarto da sua casa, onde você faz o seu home office. E para isso, eu irei lhe conduzir mostrando novas ferramentas para você otimizar o seu tempo, conseguir aumentar sua renda e ter destaque que você deseja na região com esse método simples, porém muito atual. E não, você não vai precisar gastar rios de dinheiro. Não, você não vai precisar ser uma pessoa mais cara de pau do mundo, como eu sou hoje, tipo essa louca. Afinal, você não é obrigado a fazer o que eu faço na forma de me comunicar, no meu tom de voz, porque essa sou eu e não você, né? Fique claro isso. Cada um tem o seu jeito e o seu estilo, e isso sim é o seu diferencial, é o diferencial de cada um. Esse método eu criei através da minha experiência em grandes empresas, unindo a muitas pesquisas de mercado que fiz e faço até hoje para entender como tudo funciona e montar as minhas estratégias de jogo. E sim, acredite, você ainda pode melhorar o seu negócio, pois você não sabe de tudo. Porque esse método você não conhece, seja lá quantos anos de experiência você tenha. E não, eu não estou aqui para dizer que o seu processo não funciona, e sim para dizer que o meu funciona muito e eu sei disso. E isso eu posso provar através de casos reais como esse que você vai ver agora, da Ellen Rocha, assessoria e cerimonial. Olá, tudo bem? Eu sou a Ellen Rocha, assessora de casamentos aqui do interior de São Paulo, e eu quero contar um pouquinho para vocês como que a Roberta fez a diferença na empresa e na minha vida. Já são 4 anos atuando no mercado de casamentos com a empresa aberta, mas mais de 10 anos de atuação no mercado. Eu demorei um tempo aí, desde que eu fiz o meu primeiro evento, acho que uns 10 anos, para entender exatamente e ter coragem, né, para abrir o meu próprio negócio, abandonar o meu emprego, e que antes a parte de eventos para mim era uma renda extra e hoje passou a ser minha principal fonte de renda, né? Então a minha empresa ela existe há 4 anos, com um pouquinho mais de 6 meses eu encontrei um curso da Roberta, e o que mais me chamou a atenção nesse curso eram as ferramentas. Era um dos poucos cursos na época que eu encontrei, ainda meio que sem saber direito o que a gente ia vivenciar nos 3 dias. Foi um dos poucos cursos que eu encontrei, assim, método. Ela estava realmente disposta a nos entregar ferramentas que ela aplicava no dia a dia da empresa. Isso foi, assim, um marco muito grande na história da empresa. Embora tenha sido logo no começo, a gente sentiu a diferença, o impacto que isso fez, porque eram ferramentas que nos ajudavam na gestão. E eu, como profissional, eu acredito muito que o planejamento ele é muito importante, mas a gestão ela é o elo entre o planejamento e a execução, e ferramentas que possibilitem com que você aplique de maneira correta todo o cronograma do casal, que você gerencie o tempo deles, que você gerencie a expectativa e a realidade deles, enfim. O que eu tinha, assim, muito forte na minha cabeça era que, pra eu partir do zero, criar as minhas próprias planilhas, eu ia perder aí um tempo de implantação, eu ia ter que validar, verificar se estava funcionando ou não, e o curso foi, assim, o principal investimento da empresa. Por quê? Há 3 anos, nós ainda aplicamos o mesmo método e ele funciona porque ele traz uma organização e uma otimização de tempo muito grande e uma transparência também com o casal, então eles conseguem através de todos os arquivos, eram mais assim de 18 arquivos dentro do PDF, que nos auxiliavam em cada etapa da jornada com o casal, né? Então, tantos guias de revisão de contrato, todos os detalhes, é o que a gente usa hoje. Todas as planilhas de comparativo, de expectativa, de realidade, é o que nós aplicamos hoje. E trabalhar com esse método me fez crescer muito aqui na minha cidade, em primeiro lugar. Todo mundo reparou que havia, assim, uma diferença muito grande em relação à forma, né, como nós aplicávamos e a gente via muito resultado diferente. Então essa é uma das questões que eu considero como o segredo, assim, do crescimento rápido da empresa. Por quê? O que aconteceu? A empresa, para ela crescer, ela tinha que
ter bons casamentos, ela tinha que ter qualidade, ela tinha que ter quantidade. Isso foi acontecendo naturalmente conforme a gente mostrava os casamentos que nós fazíamos. Então, eu acredito muito que se eu não tivesse esse método, se eu não tivesse essas planilhas, eu não ia ter os bons resultados que eu tive. E se eu for quantificar isso para vocês, as vendas elas dobraram. Eu tinha o costume de vender de 10 a 8 casamentos no ano, no começo, quando era uma renda extra. Depois, quando eu abri mesmo de fato a empresa, eu comecei a conquistar os clientes da forma como eu ia mostrando o atendimento ao casal, como eu ia mostrando as ferramentas. Nas reuniões eu comecei a mostrar muito qual era o método que a gente ia aplicar, as ferramentas que a gente ia utilizar, e o casal ele ia enxergando credibilidade nisso. Ele ia entendendo que com planilhas bem estruturadas nós conseguiríamos ter o controle de tudo. Então, depois que eu apliquei todo o método da Roberta, assim, sem medo, eu posso dizer que eu atingi a minha capacidade máxima. E eu acredito muito que foi muito pelo método, não tem outra coisa que eu implantei, assim, que tenha dado essa diferença tanto quanto as planilhas. Nós atingimos a capacidade máxima de 50 casamentos por ano. Então, praticamente assim, do primeiro ano da empresa para o segundo, quando a gente começou mesmo a mostrar o portfólio, os cases dos casamentos, tudo isso dobrou. Então, eu sou muito grata à Roberta. Eu lembro que na segunda edição do curso eu motivei até uma surpresa entre todas as participantes e nós mandamos uma caixa da gratidão para que ela se sentisse realmente privilegiada por ela ter tomado essa decisão de compartilhar. Ela é ótima em ferramentas, ela é ótima em gestão, ela é ótima em planilha e ela compartilhou isso com o mercado, sem medo de que outras empresas cresceriam, de que outras empresas também teriam sucesso, porque ela sabe que ela é muito grande e ela pode atender os noivos dela e ela também pode impactar o mercado de uma maneira muito maior, contribuindo com todas as profissionais. E eu tô aqui ansiosa para poder fazer mais e mais cursos da Roberta, porque de tudo que eu já procurei e pesquisei no mercado, é um dos únicos que eu realmente acredito e que eu vivenciei o crescimento da minha empresa, que foi assim surreal. Hoje a gente tá partindo para 4 anos e desde o segundo eu já faço 50 casamentos por ano. Eu já tenho resultados muito positivos dos parceiros que olham a forma como a gente aplica o método e fala, gente, vocês realmente têm um domínio de tudo na mão, sempre com papel, planilha e caneta, controlando. Então realmente a gestão ela faz toda a diferença e a Roberta é responsável por tudo isso, por todo o nosso crescimento. Então eu queria compartilhar aqui um pouquinho com vocês como vale a pena absorver, aplicar e implementar todos os métodos e os recursos que a Roberta vai trazer no curso e vai compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo e um abraço. Obrigada! Uma das perguntas que eu mais recebo é: como você faz para não precisar participar de todas as reuniões? Como você faz para otimizar o seu tempo e reduzir o número de reuniões com as suas noivas? Como que você conseguiu atingir o público-A? É isso o que eu vou te mostrar aqui. Pode parecer que eu conquistei tudo que eu tenho hoje de forma rápida, mas isso é um grande engano e eu vou te contar o porquê. Eu tenho 35 anos e há 6 anos eu abri a Casa de Dois. Mas minha experiência com eventos começou na época da faculdade. Eu tenho mais de 12 anos de experiência com eventos e 5 anos na área de marketing de uma multinacional. Para mim, nada foi fácil na vida e morar em São Paulo é ainda mais desafiador. Muitos concorrentes qualificados, muita exigência pelos noivos e por aí vai. Mas eu vou te contar um pouco da história para você entender de onde que vem tudo isso. Eu sou carioca e moro em São Paulo há mais de 25 anos. A gente veio morar em São Paulo quando eu tinha 10 anos de idade, porque meus pais estavam passando por uma situação muito difícil financeiramente e tiveram que mudar a vida da família inteira de cabeça para baixo. A gente saiu de Petrópolis, de uma casa grande com piscina, para um apartamento de 3 quartos do meu tio na periferia de São Paulo. Isso mesmo, a gente veio morar na casa do meu tio junto com a família dele. Éramos 9 pessoas no total. Saí de uma das melhores escolas da cidade para estudar em uma escola estadual perto de casa.
Depois dos 17 anos, me formei no colegial e fui para a faculdade. Uma das mais baratas da cidade, nem um pouco renomada. Me formei em turismo aos 21 anos. Legal até aqui. Ao fim da faculdade, eu fiz 2 cursos de eventos no Senac. Um era organização de eventos e o outro marketing para eventos. Eu fiz estágio na TAM, depois fui trabalhar em uma agência de viagens, mas sabia que não era aquilo que eu queria. Eu queria trabalhar com eventos. Eu fiquei 3 meses nessa agência e logo depois já fui trabalhar na área de logística de transporte para eventos. Pronto, ali começou o meu contato com eventos efetivamente. Eu tinha 22 anos, trabalhava das 7 da manhã às 8, 9 da noite, dependendo do dia. Demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho todo santo dia. Eu tinha que pegar 2 ônibus e 1 trem, tanto para ir quanto para voltar. Depois de 4 meses na empresa, eu fui promovida a líder de célula e tinha 2 pessoas que respondiam diretamente para mim. Uou, que legal, que máximo, mas eu era muito nova. Eu nunca tive nenhum auxílio de gestor, não sabia lidar com tanta pressão. Os melhores e maiores clientes estavam na minha mão e eu fui responsável por implementar e criar o sistema da empresa. Nossa, Roberta, mas você é um gênio? Não, muito longe disso. Eu trabalhava e me dedicava muito e sempre fui extremamente organizada, que para mim é a principal premissa para quem quer trabalhar com eventos. Saber organizar suas tarefas é a primeira coisa que temos que saber fazer e eu sempre fiz muito bem. As pessoas lá no trabalho estavam sempre atrasadas com FUP, trabalhavam ainda mais tempo e eu era sempre a primeira a ir embora. E eu ia embora entre 8 e 9 da noite. Eu era focada, sentava e trabalhava non-stop, sem o cafezinho. Depois de 1 ano, eu escrevi um novo plano no papel. Eu desenhei tudo o que eu queria e coloquei na porta do meu armário, desenhei literalmente. Eu ia trabalhar com eventos em uma multinacional. E eu precisava fazer um intercâmbio para aprender a falar inglês, para então poder trabalhar em uma multinacional. Escrito isso, comecei a juntar dinheiro para pagar a viagem, juntei, fechei a viagem e fui para a Austrália. Peguei um curso para 6 meses e estadia por 1 mês. De resto, eu teria que arrumar emprego por lá e simplesmente me virar. Depois de 1 mês, tive que sair da minha homestay, que era onde eu tinha feito o pagamento por esse mês. Na última chance, depois de dias procurando um apartamento, achamos, eu, meu namorado na época, meu irmão e minha cunhada, um apartamento perfeito e nos mudamos. Mas ainda nada de emprego. Depois de 2 meses, finalmente consegui meu primeiro emprego como faxineira e eu tenho muito orgulho disso. Eu passava manhã e tarde na escola aprendendo inglês e das 18 às 22 eu limpava 3 andares de um prédio comercial numa felicidade sem tamanho. E então, consegui um outro emprego também de faxineira para lavar banheiros de um outro prédio de todos os andares, também era um prédio comercial. Iniciava às 5 da manhã, trabalhava até às 8 da noite e depois eu ia para a escola, depois para o outro emprego. Roberta do céu, mas só com um não dava para sobreviver? Dava, claro que dava, mas eu queria mais. Eu queria viajar o mundo, afinal eu já estava do outro lado do mundo e eu precisava conhecer tudo por lá. Então, depois de 1 ano por lá, eu fui viajar. Fui para Tailândia, para Hong Kong, para Nova Zelândia, para as Ilhas Fiji, que era um sonho desde criança conhecer essa ilha, porque é a ilha do filme da Lagoa Azul, e eu achei que eu nunca realizaria. Depois fui para a Indonésia e fora vários outros lugares na própria Austrália. E também, depois de tudo isso, finalizei a viagem na África do Sul. Eu voltei para o Brasil com aquela meta, trabalhar em uma multinacional com eventos. Eu fiquei 6 meses freelando nos eventos corporativos como produtora, fazendo RSVP ativo, recepcionista, o que aparecia eu pegava, literalmente. Até que surgiu a oportunidade que eu queria. Eu tinha meu currículo cadastrado em uma empresa de RH e eles me ligaram, mas não falaram qual era a empresa, era secreto. Eu fui para a entrevista, tremi na base, era uma empresa incrível, animal, dos sonhos. No mesmo dia, me deram a resposta dizendo que eu tinha passado. Eu realmente não acreditei. Entrei primeiro como temporária para organizar um evento específico, depois fiquei mais 3 meses. E depois eles não tinham uma vaga fixa, então eu tive que sair. Mas assim que apareceu uma vaga, lembraram de mim e me chamaram. Eu fiquei 1 ano e meio como assistente do diretor de marketing e depois eu fui promovida para especialista de marketing on-trade para a América Latina.
Nessa empresa, eu tive a oportunidade de conhecer o outro lado de tudo, ter acesso e entender as estratégias. Antes, eu apenas operacionalizava os eventos, mas lá eu entendi a lógica das coisas, de onde surgem as ideias, de onde e como e por que se fazem os eventos. Tinha pesquisa com o consumidor e tudo precisava fazer sentido com a estratégia global da empresa. Todo mundo tinha uma direção para seguir. Lá eu tive os melhores chefes e o último foi o maior gestor e a melhor pessoa que eu conheci. Uma pessoa que me inspira muito e que me ajudou a me desenvolver. Eu realmente acredito que tudo que a gente é um pouco de todo mundo e com certeza eu sou um pouco de todas essas pessoas que passaram na minha vida. E então, em 2012, meu irmão, que já era fotógrafo de casamento na época, veio bater na porta do meu quarto pedindo ajuda. Não sabia se estava cobrando certo, não sabia como chegar nas noivas, o que fazer, como anunciar, se deveria anunciar ou não. E aí eu pedi o plano de negócio dele e descobri que até então ele não tinha nenhum. Como na empresa que eu trabalhava, eu passava metade do ano construindo o plano de negócios do ano seguinte, resolvi ajudá-lo e começamos a construir o plano de negócios da empresa dele. A gente descobriu ali que ele cobrava menos do que ele gastava e hoje, dentro das mentorias que presto, vejo que ainda é um problema recorrente dentro do mercado. Como tive que pesquisar muito sobre o mercado, entender comportamento, onde elas olham, o que escutam, o que gostam, passava noites e noites chorando vendo os vídeos de casamento, lendo os depoimentos, as histórias de amor. E em uma das nossas reuniões, eu falei para o Rafael, meu irmão, nossa, você trabalha com uma das coisas mais lindas que eu já vi. E ele que me trouxe o insight falou, mas você é uma pessoa muito organizada, do mundo de eventos, que trabalha com isso, por que você não vai ser assessora? E eu, antes de começar o plano dele, não fazia ideia do que era essa profissão. E obviamente que eu amei a ideia dele e eu resolvi arriscar. Quando eu terminei o plano de negócios dele, então eu comecei o meu. Eu tinha um emprego estável, gostava de onde eu trabalhava, mas no casamento eu vi propósito. Eu podia ver o resultado do meu trabalho impactando diretamente no momento mais importante na vida de várias pessoas. Depois de quase um ano só escrevendo e planejando, comecei a minha empresa de verdade. Ainda como plano B, porque eu não poderia me dar o luxo de sair do trabalho por questões financeiras. Eu precisava pagar as minhas contas. E aí no final de 2014 já estava infeliz no trabalho, desmotivada, tinha trocado de chefe, estava ruim, eu estava amando fazer casamentos e vi ali a razão da minha vida, mas eu ainda tinha medo de largar tudo, muito medo de largar tudo isso. Mas eu precisava tomar uma decisão. Então, com o apoio da minha mãe, pois eu ainda morava com ela nessa época, e claro, do meu marido, que na época era meu namorado, resolvi largar o trabalho e focar 100% na casa de dois. Eu recebi um dinheiro na rescisão, guardei para usar como fluxo de caixa da empresa e lá fui eu, 2015 adentro. No final de 2018, me planejei novamente e por vários motivos eu vi que precisava expandir e abrir outras frentes. Foi aí que eu criei a Casa de Dois Destination Wedding, que é uma operadora de turismo. Não só organizamos os casamentos fora do Brasil, como também fazemos a viagem de todos os convidados. Depois disso, com a minha sede de compartilhar e trocar experiência com outros profissionais, surgiu a Casa de Dois Escola, que é um projeto para gerar conexão entre fornecedores e o mundo externo do casamento. E aqui estou eu hoje. Eu só estou contando tudo isso para você, para te provar que você não precisa ter tudo, que as coisas não são fáceis para quase ninguém e que só depende de você. E também porque é hora de dar um basta nesse pensamento de fornecedor e noivos que acham que ser cerimonialista é arrumar o vestido da noiva, montar fila e retocar o batom da noiva na pista de dança. Chegou a hora de mostrar para o mundo o que é ser cerimonialista. Mostrar que somos gestores, que está na nossa mão a arte de organizar, harmonizar casamentos e fazer com que pessoas que não respondem para nós fazer exatamente o que precisamos que eles façam. Só assim, mostrando para o mundo o nosso valor como profissional, essa história de BV vai acabar. Isso, para mim, não é uma guerra vencida. Aliás, essa frase não entra no meu vocabulário. Só acabando com o BV, você poderá cobrar mais e seu cliente entender o porquê você cobra mais.
A gente precisa fazer as pessoas entenderem o nosso valor. Mas a mudança de mindset começa em nós, em você. Enquanto fizermos apenas o básico e o operacional, ou enquanto fizermos o que não precisamos fazer, nunca teremos valor. Para fazê-los entender, você precisa dar valor, e é através desse método que vamos conseguir isso. Eu criei o método FOC porque acredito que o casamento precisa ser rico em detalhes. Eu falo muito sobre isso, amor aos detalhes. Que precisamos ser excelentes, pois se trata de um sonho. Porque vi que era praticamente impossível eu agregar valor através de processos eficazes se eu continuasse indo nas reuniões, se eu não tivesse sistemas atuais e se eu não pudesse oferecer e curar a dor que os meus clientes têm hoje. Eu analisei meus concorrentes e vi que todos faziam e se comunicavam igual, e se eu quisesse ser alguém na fila do pão, eu precisava ter algo singular. Mas além de me diferenciar, eu queria surpreender. E claro, não gastar muito, pois eu não podia, e isso me fez criar e melhorar muito de lá para cá esse método. Quando eu comecei, eu tive acesso a uma pesquisa de focus group, onde a maior reclamação das noivas perante o serviço de assessoria era o atendimento rápido e custos surpresas próximos ao casamento. Foi pensando nisso que eu pensei em um processo para alinhar as expectativas logo de cara e ter como meta de cada casamento também o orçamento estipulado por eles. Com esse novo modelo de processo, você pode economizar pouco mais de R$2.000 por ano, considerando uma média de valores apenas para gasolina e estacionamento para reuniões em São Paulo. Fora a depreciação do carro, multas de trânsito e, claro, o seu tempo. Só de tempo no ano dá em média 157 horas, que equivalem a quase 14 dias de trabalho. Pode parecer pouco, mas em 14 dias você organiza mais um casamento, um outro evento se for preciso. No meu segundo ano de empresa, a Casa de Dois cresceu mais 114%. Depois, mais 105% em 2016 e mesmo diminuindo a quantidade de casamentos. Junto com isso, prêmios e meu primeiro workshop. Depois, mais 121% em 2017 e aí vieram mais prêmios e a minha primeira funcionária. Em 2018, mais 51%, loucura total. Mas e aí em 2019, mesmo com todo o meu investimento, porque eu abri um escritório novo, uma equipe nova e grande, a meta era fechar no break-even, que é quando a empresa não dá lucro e nem prejuízo. E aí nós conseguimos. Mas eu vou te contar agora por que o método funciona. Primeira coisa, porque os noivos, na sua grande maioria, buscam economizar tempo e dinheiro. Eles querem alguém ou uma empresa que possam realmente confiar. Segundo, o novo consumidor, no geral, busca não apenas um atendimento, e sim uma experiência. Hoje, tudo é experiência, e a experiência dos noivos com a sua empresa precisa ser maravilhosa, em letras maiúsculas. Terceiro, porque a arte de se planejar te traz mais tempo para curtir a sua vida pessoal. E quarto, porque usando a tecnologia a nosso favor, conseguimos ter uma organização eficaz sem perder informações importantes e cuidar de todos os detalhes de um casamento, deixando o nosso serviço eficiente, ágil e que agregue valor. Aí você me pergunta, como que eu posso fazer isso? Como posso me destacar na minha região de atuação? Como que eu posso conseguir me planejar de tal maneira a ponto de ter sucesso e vida pessoal? Como eu vou conseguir fazer tudo isso e ainda gerenciar meu Instagram? A boa notícia é que tudo é uma questão de planejamento. E o método FOC mostra que você consegue gerenciar todas as áreas do casamento sem perder a sua vida de empreendedor ou empreendedora e pessoal. Mostra que somos capazes de fazer um trabalho moderno e atual, economizando o tempo dos noivos e o nosso. Eu divido a organização em 27 passos e eu vou falar rapidamente de alguns deles, mas profundamente nos próximos capítulos. Inclusive, no vídeo do segundo capítulo, eu vou liberar para você um arquivo com quais perguntas fazer na reunião de briefing. Mas aqui, vou aproveitar para te contar e te falar 3 dicas principais para você começar a entender o meu método. A dica número 1. Tenha uma visão do todo sempre.
Para ser um cerimonialista completo, não basta entender de todo o operacional, como organizar eventos, mas sim gerenciar equipe, gerenciar o evento e, claro, gerenciar a empresa. Você é aquele que precisa olhar para a reunião de briefing e já enxergar o casamento e, ao mesmo tempo, olhar para a sua empresa e saber suas metas, suas estratégias e ações a serem tomadas. A dica número 2. Crie processos atuais. A chave é ter uma empresa pequena, mas pensar como uma empresa grande. Criar processos, entender melhor o sistema que poderá usar para a organização dos casamentos, gerenciamento de tarefas e RSVP. Usar planilhas efetivas, esteticamente cleans. Não basta serem bonitas, mas elas precisam ter as fórmulas certas, é óbvio. Se não souber mexer em Excel, aprenda agora. Do que adianta você ter acesso às minhas planilhas e não souber como usá-las? Você pode baixar a minha planilha de orçamento básica aqui mesmo, tá bom? Dica número 3, saiba vender o seu valor. Pare de comparar o seu serviço com aquele que entrega menos. Olhe para ele e veja o que você faz de diferente e melhor. O que você faz de surpreendente. O que gera a experiência do seu cliente uma experiência única e que gera conforto, segurança e otimiza tempo. E então, como que você pode vender o seu valor? Simples, contando histórias de pessoas que viveram e usufruíram dos seus valores, ou até daquelas que não tiveram e deu errado. Isso ajuda muito a fazer o cliente entender exatamente o que você quer dizer. Além desses 3 pontos, temos todo o passo a passo da organização e entender a nossa responsabilidade. Detalhamento do atendimento inicial, da primeira reunião, a reunião de briefing, do controle de planilhas orçamentárias e muito mais. No próximo capítulo, eu vou te ensinar coisas que você já vai poder implementar e começar a mudar a sua rotina e processos. Eu vou te contar também 3 mitos mais falados pelo mercado e por cerimonialistas que pode estar atrasando aí o seu desenvolvimento e a sua evolução. Mas antes, eu queria te pedir algumas coisas rápidas, mas que vão fazer muita diferença para mim. Deixa aqui o seu comentário, rola a página e escreve o que você está achando. Eu quero saber, eu quero me conectar com você, eu quero sentir que você está aí do outro lado falando comigo. Isso é muito importante para mim. É assim que eu vou ganhando energia, motivação para continuar compartilhando o meu método e mudando vidas por aí. Compartilhe esse vídeo com algum amigo ou alguma amiga cerimonialista que você acredita que também quer crescer e evoluir. Eu tenho um sonho que juntos nós cerimonialistas vamos conseguir mostrar o tamanho da nossa profissão, elevando o nível da categoria e fazer com que todo profissional tenha o seu valor sem precisar definitivamente cobrar BV. Eu conto com você para revolucionarmos esse mercado e seguirmos essa jornada. Deixe aqui seu comentário e compartilhe. Lembre-se, mais gestão é mais casamento.